Muito bem, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, vamos entrar mais nos estudos para nós ter mais o conhecimento de mais uma religião. Esta religião mormos que não reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, mas eles conhecem o profeta dele como acima de Jesus Cristo. E assim nós devemos conhecer a verdade que todos nós temos somente um Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Portanto, esta religião é mais uma que devemos conhecer para nos entender. A todos aqueles que querem conhecer o caminho da verdade, a todos aqueles que querem conhecer que só existe um intermediador entre Deus e o homem. Esse intermediador se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é profeta, não é religião, não é pessoas que criou muitas religiões que vai levar até a Deus. Porque para levar até a Deus, nós temos que entender que só existe um, o Filho do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, porque foi Ele que deu a tua vida na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Portanto, essa religião a mais que eu vou te colocar agora, para que vocês entendam, conheçam profundamente que todas as religiões não dão o poder de ninguém chegar à presença de Deus. Ninguém tem esse poder de levar até a Deus, senão Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, essas religiões têm que ser desmascaradas, para que eles passem a pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Sim, para que eles não percam a sua salvação, porque do jeito que eles vão perder sim a salvação deles, porque eles querem chegar até a Deus sem o intercessor verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles têm que entender que nós vivemos agora no tempo da graça, nós vivemos no tempo da misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso quando deu o teu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando tem muita gente por aí criando os deuses para adorar, para dizer que esses deuses são Deus que leva até o verdadeiro Deus. Quando não há mais necessidade de ter dúvida nenhuma que só existe um intermediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, através da palavra dele. Porque as Escrituras Sagradas hoje, elas são claras. Aliás, todos os tempos, desde o tempo que começou as Escrituras Sagradas, desde o Velho Testamento, Deus já estava pronunciando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vinha para nos salvar. E essas pessoas ainda não entendem que Deus mostrou quantos mil anos não já faz que Deus está mostrando que Jesus Cristo, só Ele é o verdadeiro Salvador de toda a humanidade. E as pessoas ainda estão caindo na visão e na mentira de Satanás, porque Satanás anda ganhando muitas almas para o reino dele com mentiras perrapadas, a qual o ser humano ainda acredita. Porque a verdadeira palavra para desmascarar Satanás está aqui, neste livro sagrado, a palavra de Deus, a palavra a qual o Espírito Santo ensinou inspirou a muitos profetas para escrever, para que nenhum de nós tivesse mais dúvida que Jesus Cristo era e é o nosso intermediador entre Deus e o homem. Por quê? Porque
Muita gente ainda tem dúvida, meus irmãos. Pelo amor de Deus, se tiver algum espírito do inferno causando dúvida dentro dos seus pensamentos, sim, peça a Deus para livrar deste mal, para livrar de todas as tentações, esse espírito maldito, enganador, que está enganando a humanidade. Mas a humanidade está dando vazão para que esse espírito venha enganar. E se ele conseguir enganar até você perder sua vida, certamente perderá também a tua alma. E não é isso que Deus quer, que nós perca a nossa alma. Ninguém perca a alma, mas que nós seja resgatado pelo sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Meus irmãos, vamos entender, vamos buscar mais e mais o conhecimento dentro da palavra de Deus, meus irmãos. Eu vou passar aqui esses capítulos do livro revelador Apocalipse. Medite tanto nos estudos, como também nesse livro revelador, a qual Deus usou João na ilha de Patmos para revelar os últimos dias na terra, os últimos dias do homem aqui na terra. Se vocês prestarem muita atenção, este livro revelador, também os estudos, vocês vão desmascarar Satanás com a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos esses que ainda não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Eu passarei agora esses estudos para que vocês meditem nesses estudos e conheça que a verdadeira salvação só está em Cristo Jesus. Esse sim, esse nos salvará, porque Ele já deu a vida dele para nos salvar. Ele já nós somos resgatados e comprados caro com o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Não tem preço, o preço é incalculável. Porque o preço foi um preço que foi pelo sangue, e foi o sangue do Cordeiro. Não foi sangue de animal, não foi sangue de qualquer uma coisa não, de sacrifício não. Foi o sacrifício verdadeiro. Foi do Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ele despiu de toda a glória que tinha para se fazer homem, para nos salvar, para nos ensinar como homem aqui na terra. Ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, ensinando o caminho da salvação. Ele deixou a glória dele no céu, junto com Deus Pai, junto com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, todos eles três juntos, para se fazer homem, para ser morto, para ser crucificado na cruz do Calvário, para nos salvar. E muita gente está rejeitando esse sacrifício ao qual Jesus Cristo nos fez. Isso é, meu irmão, isso é uma rebeldia incalculável. Porque todos conhecem através da palavra de Deus que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador de toda a humanidade. Portanto, meus irmãos, passarei agora esses estudos para que vocês conheçam a verdade da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, que agora entra lá os estudos. Em nome do Senhor. Aula 9. Mormonismo. Fundado em 1830, no estado de Nova York, na cidade de Fayette, perto de Palmyra, nos Estados Unidos. Fundado por Joseph Smith, nasceu em Vermont em 1805 e morreu em Illinois. Seus sucessores: David Mackay, presidente, 2 conselheiros, 3 bispos, patriarca, concílio de 7 supervisores e 12 apóstolos da Igreja Mórmon, a diretoria composta de 38 homens. Atualmente, o número de adeptos já passa mais de 12 milhões de pessoas. Estatísticas atuais. Os países onde os mórmons são mais atuantes são América do Norte, América do Sul, Canadá, Argentina e toda a Europa. Seus livros guia são
a Bíblia e o Livro de Mormons. Outros livros são Doutrinas e Concertos, A Pérola de Grande Valor, Jornal de Discursos, uma obra maravilhosa, Chave para a Ciência da Teologia. Os seus nomes mais comuns são Mormonismo, a Igreja de Mórmon, Josefitas, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Reformada dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith, o fundador da Igreja de Mórmon, e seu título original, nasceu em Sharon, Vermont, em 1805, filho de um fazendeiro pobre que se envolveu em vários projetos desonestos. Seu filho Joseph, ainda bem moço, passou muito de seu tempo escavando para achar dinheiro, cuja existência ele alegou que fora revelada por uma pedra mágica, que levava sempre em seu bolso. Ele tinha fama duvidosa de ser um dos mais conhecidos mentirosos do seu município. Quando tinha 18 anos de idade, veio a conhecer um homem de nome Sidney Rigdon, que tinha alguns manuscritos religiosos na sua possessão, os quais eram somente uma história imaginária dos povos antigos que habitavam o continente da América do Norte nos tempos antigos. Estes dois ligavam-se bem um com o outro, combinaram um lucro ou mistificação, que é a base da religião do mormonismo. Smith revestiu com bronze alguns pratos de latão, riscou alguns símbolos hieroglíficos, pelo menos uma imitação dos hieroglíficos egípcios, sobre eles, e os escondeu no morro próximo à sua casa. Passados alguns dias, ele começou a contar aos vizinhos e amigos que havia recebido uma revelação de Deus por meio do anjo Moroni, no morro de Cumorah, estado de Nova York. Os escritos encontrados nos pratos foram compilados pelo profeta Mormon, conforme informação de Joseph Smith, dado a ele presumidamente por um anjo. Nesta ocasião, o anjo deu-lhe um par de óculos de cristal, cujas lentes chamavam-se Urim e Tumim, e estes ajudariam tanto a ler como a traduzir os escritos sagrados. Joseph Smith fez tradução dos pratos escondido atrás de uma cortina, só os mostrando poucas pessoas. Quando a tradução estava completa, os pratos desaparecem milagrosamente. Smith publicou esta tradução em 1830 e o chamou o Livro de Mórmon. Este livro é uma recordação dos povos que vieram ao continente da América do Norte desde o tempo de Babel até 400 anos depois de Cristo. Conta também de uma visita de Jesus Cristo à América, depois da sua ressurreição e ascensão. O Livro de Mórmon contém várias revelações sobre as quais a Igreja de Mórmon baseia sua crença. Este livro relata a história de duas diferentes tribos americanas, o primeiro grupo dos Jeretitas, vindos diretamente da Torre de Babel, e foram guiados por um certo Jered e seu irmão, que atravessaram o Oceano Atlântico em 344 dias, em 8 barquinhos feitos na forma charutos, escrita em 420 a.C. Eles desapareceram como resultado de grandes revoluções e guerras. A segunda história descreve as aventuras dos 4 filhos do homem que se chamava Lem. Seus 4 filhos, Laã, Lemuel-San e Nepi, saíram da Palestina com destino à América do Sul. Nepi saiu de Jerusalém no tempo de Zedequias e chegou na costa do Chile, perto do 30º degrau. Ele imediatamente começou a recordar a história do seu povo, gravados no prato de metal. O seu descendente, Moroni, um príncipe de linhagem real, terminou os pratos e os escondeu no morro Cumorah, estado de Nova York, no ano 420 a.C. A sua existência foi revelada ao profeta Joseph Smith em 1823. O Livro de Mórmon afirma que a palavra de Deus é o conhecimento da verdade que estavam aqui na Terra, de 420 a.C. até 1823. Contudo, o Livro de Mórmon contém coroa de 2.000 versículos, tirados da nossa Bíblia, e são apresentados nas palavras de tradução inglesa de 1611, mandada editar pelo rei Tiago. A história contada neste livro é uma farsa que contradiz tudo o que tem sido descoberto acerca dos aborígenes, ou índios primitivos das Américas. É desacreditada por todo o estudo científico de antropologia americana primitiva. Examinando o próprio Livro de Mórmon em si, ele demonstra claramente a natureza espúrica da inspiração tanto do seu conteúdo quanto de sua tradução, pois está cheia de um estilo verboso que se esforça
começa por imitar a Bíblia, abundando em erros gramaticais. A obra narra vários assim chamados milagres que não são milagres em nenhum sentido bíblico da palavra, e sim acrobacias fornecidas por Deus, como por exemplo, uma curiosa bola redonda de rijo latão, contendo 2 eixos, um dos quais apontava o caminho de Lepi, filho de Leí, ao qual deveria tomar. A bússola, preparada por Deus para Nepi quando tinha havido uma revolta. Chegaram a largar águas. Os irmãos de Nepi se rebelaram contra ele, a fim de guiá-lo através de Deus. Causou uma pele preta cair sobre uma nação inteira. Os mormons afirmam ainda uma pele preta cair sobre uma nação interna, porque eram bonitas demais e se tornaram uma tentação para o povo de Deus. 500 anos depois, Deus tirou esta pele. Assim é a explicação dada para índios pretos e índios brancos das Américas. Deus tocou com seu dedo em pedras, tornando-se luzes iluminar a barquinhos dos Jereditas, porque eles tinham esquecido de colocar janelas nas barcas. E aconteceu que o irmão de Jered clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, terminei o trabalho que me ordenaste, e construí os barcos em conformidade com a sua direção. E eis que, ó Senhor, não há luzes neles, para onde devemos dirigir-nos? E também perecemos viajando neles, pois dentro dos mesmos não se pode respirar, senão o ar que eles contêm. Portanto, perecemos. E o Senhor respondeu ao irmão de Jered: Eis que farás um buraco no alto e outro no fundo, e quando necessitares de ar, destamparás o buraco e receberás o ar. E se acontecer que a água penetrar, eis que fecharás o buraco, para não pereceres no mar. E aconteceu que o irmão de Jered assim fez, ou seja, como o Senhor lhe ensinou. Livro de Mórmon, o livro de Eter, capítulo 2, versículo 3. E então, eis que escrevemos estes sinais, de acordo com o nosso conhecimento, e com caracteres chamados entre nós por egípcios reformados, sendo transmitidos e alterados por nós, segundo nossa maneira de falar. E se nossas placas tivessem sido suficientes grandes, nós tê-la-íamos escrito em hebreu, mas o hebreu havia sido alterado por nós também. E se tivéssemos pedido escrever em hebreu, não encontraríamos perfeições em nossos registros. Livro de Mórmon, capítulo 9, versículo 32 e 33. Uma doutrina de muita importância na Igreja do Mórmon é a doutrina da poligamia. Originou-se com o fundador do mormonismo, Joseph Smith, em 1830, que admite a prática da poligamia indiretamente nos seus ensinos. No Livro de Mórmon, primeiramente, e depois em 1843, no seu livro Doutrinas e Concertos, onde mandou que os seus discípulos praticassem a poligamia. Todos os líderes do início deste movimento praticaram poligamia. Brigham Young, escolhido como líder dos mormons, depois da morte de Joseph Smith, tinha 25 esposas e 56 filhos. A Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias rejeita a doutrina da poligamia, mas os mormons em geral almejam o dia quando a prática da poligamia será restaurada. Ainda é praticado em segredo em vários lugares da América do Norte e do Sul pelos mormons, embora seja contra as leis daqueles países. A Igreja Mórmon, até hoje, mantém o mesmo sistema dos tempos passados. Tem um presidente e 12 apóstolos, que governam tudo na religião dos mormons. Tem também um sacerdócio de Arão e Melquisedeque, e vários outros oficiais de menor importância. Eles ensinam que há grau de glória no céu paralelos aos serviços prestados à igreja sobre a terra, na qualidade de diácono, ensinador, sacerdote, ancião, bispo, setentas, apóstolos, presidente e etc. Os mormons colocam grande ênfase sobre missões. Logo no início da igreja, foram enviados missionários à Inglaterra e outros países europeus a buscar convertidos, principalmente mulheres. Atualmente, todos os moços desse grupo servem 1 ou 2 anos como missionários nos mais diversos países do mundo. Em Salt Lake, cidade nos Estados Unidos, os mormons têm sua sede. Lá está localizado o seu famoso templo, que nunca é aberto para o público, porém, somente para os mormons registrados. Os casamentos para a eternidade só podem ser selados neste templo, ou nos templos que se encontram em Mesa, Arizona, Los Angeles, Califórnia, e Danapolis, Keystone, Canadá, Roanoke,
Havaí e vários países, entre eles a Suíça. Presentemente, o programa mais amplo de construção na história dos Mórmons está efetuando-se de posses em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. As crenças básicas do mormonismo são as seguintes: que Joseph Smith era um profeta. A revelação é progressiva e contínua. Há mais revelações para vir ainda, pelo menos iguais à Bíblia. Creem em sacerdócio de Melquisedeque e Arônico. Dízimo como obrigatório para a salvação eterna. Deus de carne e osso. Muitos deuses, logicamente, envolvidos nisso. O pecado, uma necessidade para o homem. Apostasia total da Igreja Cristã entre 420 a 1823 a.C. Castigo temporário após a morte e medido pelos pecados. A Bíblia deficiente e praticamente superada pelas revelações deles. Esta religião, quando bem examinada, revela que somente é uma fraude, baseada sobre mentiras, visões imaginárias, concupiscência e engano. É uma das mais falsas doutrinas propagadas até hoje. Os Mórmons e suas doutrinas e crenças. Que Deus o Pai é exatamente como o homem, com um corpo mortal de carne e osso. Escreveu Joseph Smith no seu livro Doutrinas e Concertos: o Pai tem um corpo de carne e osso, como o homem. E Jesus Cristo também tem, mas o Espírito Santo não tem corpo carnal. Ele é um personagem do Espírito. Se não fosse assim, o Espírito Santo não podia morar em nós. No mesmo livro, um homem pode receber o Espírito Santo, e este pode descer sobre ele e não permanecer com ele. São numerosas as passagens que nos escritos que inspirados indicam a pluralidade de Deus, o que contraria a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os Mórmons ensinam que Jesus Cristo praticou poligamia. Era casado com Maria e Marta de Betânia e Maria Madalena. Brian Ian descreveu este ponto do seu jornal de discurso da seguinte maneira: Jesus Cristo era polígamo. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro e Maria Madalena, eram as suas esposas. E não somente estas, várias outras mulheres que eram suas discípulas também eram suas esposas. Segundo eles, a festa de Caná da Galileia foi um dos seus casamentos. Tais ensinamentos não têm base bíblica, pois o próprio Jesus condenou. Ouça o que diz em Marcos capítulo 10, versículos do 6 ao 12. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhe disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Os Mórmons também acreditam que o Espírito Santo é somente um fluido divino. Para os Mórmons, o Espírito Santo é um líquido que Deus usa para manifestar-se em vários lugares. O Espírito Santo desce sobre o homem, mas não habita nele. O Espírito Santo, segundo eles, é um fluido divino, sujeito à vontade de Deus, conforme escreveu Joseph Smith no seu livro Doutrinas e Concertos. A palavra de Deus nos afirma que, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Os Mórmons ensinam que com a selagem e término do livro de Mórmon, compilado pelo anjo de Deus, este livro tornou-se uma divina revelação de Deus. Mostra claramente que deve ser o caminho dos santos e que recebemos a salvação eterna seguindo seus ensinamentos. Este livro também declara: aquele que rejeita os preceitos divinos do livro de Mórmon rejeita a oportunidade de ser salvo, o que contraria a Bíblia Sagrada. Ouça o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Os mormons ensinam que o homem devia selar-se em casamentos secretos, em segredo, com tantas mulheres quantas lhe fossem possível. Por estranho que seja, os mormons alegam que a base para este ensinamento encontra-se na Bíblia, quando Jesus respondeu à pergunta dos saduceus em Mateus capítulo 22, acerca da relação dos casados nos céus. Ele disse: na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Os mormons explicam esta escritura da seguinte maneira: não serão contraídos novos casamentos no céu. Portanto, todos os casamentos serão selados para a eternidade, têm de ser solenizados aqui na terra, nesta vida. Estes casamentos têm de ser realizados nos templos secretos dos mormons. Ficar solteiro significaria que a mulher não podia reinar nos céus como uma rainha ao lado do seu rei, segundo eles, o rei marido. As solteiras só podem ocupar a posição de criadas. Assim, é melhor ser uma esposa plural do que uma solteira nesta vida. Mas, se uma mulher é selada para a eternidade a um homem aqui na terra, aquela união produzirá filhos para toda a eternidade, visto ser nosso dever e privilégio povoar as estrelas. No livro Chave para a Ciência da Teologia, o autor Perry Pratt escreve: Vós santos, não tendes prazer em cumprir a vontade de nosso Pai Celestial, fazendo a vossa parte para encher milhões de mundos com nossos filhos, levando eles ao cabo de todas as graduações de progresso, até que, enfim, recebam por herança corpos imortais e mansões eternas nos seus muitos domínios? Casamentos selados para eternidades em cerimônias especiais só podem ser feitas nos templos dos mormons. Sobre este assunto, a palavra de Deus rebate em 1 Timóteo 3, versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de verdade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Os mormons ensinam que a doutrina da justificação pela fé é diabólica e impossível. Sobre a doutrina bíblica da justificação da fé, eles escreveram: o dogma sectário da justificação somente pela fé tem exercido uma grande influência maléfica desde os dias primordiais do cristianismo. O terceiro artigo do Credo da Fé Mormon diz: nós cremos que pela expiação de Cristo toda a humanidade pode se salvar, mas somente pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, tendo cuidado de observar todas as leis da Bíblia. Mas a verdadeira palavra de Deus nos ensina, do versículo 1 ao versículo 11 de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Os mormons ensinam que o batismo é necessário para a salvação. Baseiam esta crença sobre Marcos 16, versículo 16. Para os mormons, a obediência às leis de Deus inclui batismo nas águas, que eles ensinam ser essencial para a salvação. Sem o batismo, o homem morre perdido, só se ele morrer antes de poder cumprir a sua intenção. Batiza-se, nesse caso, um parente em seu lugar. Richard escreveu sobre o batismo no seu livro, uma obra maravilhosa. Esta é uma doutrina contrária à palavra de Deus. Ouça o que diz agora, em Lucas capítulo 23, versículo do 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Os mormons ensinam que Jesus Cristo não foi gerado do Espírito Santo. Brigham Young, no seu jornal de discursos, escreveu o seguinte: quando nosso pai Adão entrou no jardim do Éden, ele entrou com corpo celestial e trouxe com ele Eva, uma das suas esposas. Adão é nosso pai, o início Deus que nós adoramos. Jesus, nosso irmão, foi gerado na carne pelo homem que morou no jardim do Éden, Adão, que também é nosso pai nos céus. Isto contraria a Bíblia e nos afirma que a concepção de Jesus ocorreu mediante a ação direta do Espírito Santo. Ouça o que diz agora em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Os mormons também ensinam que o sacrifício de Cristo era somente para o pecado de Adão. No livro A Meditação e a Expiação, escrito por John Taylor, encontramos os seguintes ensinamentos da Igreja dos Mormons sobre o pecado de Adão e o sacrifício de Cristo. Adão achava-se numa posição que o impeliu a uma ou outra das duas leis divinas, a lei de multiplicar-se ou a lei de abster-se de comer do fruto proibido. Se ele tivesse obedecido à última lei, ele não poderia unir-se e viver com sua esposa Eva, que estava no estado de pecado. Assim, ele escolheu com bom senso a sabedoria, o pecado menor, comeu o fruto e cumpriu o grande mandamento de Deus para multiplicar-se e povoar a terra. Adão caiu para que nós pudéssemos existir. Jesus fez o seu sacrifício para este pecado menor de Adão, e pelo seu sacrifício mediador tornou-se possível ao homem poder ser resgatado, restaurado, ressuscitado e levado à posição designada para ele na criação como Filho de Deus. Mas Jesus somente resgatou aos homens, povos e nações da morte física. Da morte espiritual, o homem resgata-se pela obediência à sua lei. A palavra de Deus contraria as afirmações sobre este assunto dos mormons. Ouça agora o que diz em 1 João 1, versículos do 7 ao 9. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os mormons ensinam que os vivos podem ser batizados e casados em favor dos mortos. A Igreja Mórmon ensina que o batismo nas águas é essencial à salvação. Aqueles que morrem sem serem batizados e que teriam aceitado o Evangelho se o tivessem ouvido, podem ser batizados pelos substitutos. Quer dizer que um dos amigos ou parentes vivos podem ser batizados em seu favor. Richard escreveu o seguinte num dos seus livros: nós recebemos esta doutrina pela revelação e não pela leitura da Bíblia. A doutrina de vivos poderem ser batizados em favor dos mortos foi revelada
revelada a Joseph Smith pelo profeta Elias, como um cumprimento de Malaquias 4, versículos do 5 ao 6. Estes versículos estão citados erradamente pelos mormons, dando lugar a eles afirmarem que os homens da terra vão se interessar em examinar cuidadosamente as genealogias com a intenção de substituir-lhes os seus antecessores que morreram sem batismo. Os mormons mortos também podem ser casados pelos seus substitutos vivos. Quanto mais esposas um homem tiver, quanto mais glória ele terá na vida futura. Quanto mais filhos tiver, mais elevada posição ele ocupará na vida celestial. Mais uma vez, a palavra de Deus contraria os ensinamentos dos mormons. Ouça o que diz agora em Mateus capítulo 22, no versículo 23 ao 30. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Em resumo, como o mormonismo é uma seita missionária, precisamos prevenir os membros de nossas igrejas para que se precavenham e jamais se deixem levar por esses enganos. Este é o nosso grande desafio. É necessário, pois, anunciar o Evangelho de Cristo antes que a seara seja semeada com o joio. Ainda em questão, os apóstolos escolhidos por Smith antes de sua morte para o suceder disputaram entre si a liderança da seita, que se dividiu em 5 grupos. O primeiro grupo a se dividir foi liderado por Brigham Young, discípulo de Smith. Como as perseguições não paravam sob a liderança de Young, deixaram a cidade de Nauvoo e peregrinaram até o estado de Utah em julho de 1847. Na cidade de Salt Lake, fundaram a sede da igreja de onde pretendiam alcançar o mundo. Sob a liderança do filho de Smith, ficou a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua sede fica em Independence, estado de Missouri. Embora na época tenha ficado com o maior grupo e continuado crescendo, não é maior que a do estado de Utah. Outro grupo denominou-se como Igreja de Cristo do Lote do Templo. Sua sede está no estado de Illinois. Alguns líderes receberam revelação de que Sião está em Illinois e não em Israel. Quando Cristo voltar, ele terá o seu templo no norte da área, onde está a sede da igreja. Young morreu em 29 de agosto de 1877, deixando um harém de 28 mulheres e 56 filhos. Vários acontecimentos marcaram a seita desde então. Talvez o mais marcante foi a reconsideração no texto da revelação do livro A Pérola de Grande Valor, da aceitação de negros na seita, o que era proibido antes. Os mormons continuam a crescer, constroem suntuosos templos e investem muito em missões. Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí a resistência deles contra a palavra de Deus. Tudo que eles creem, eles tiram um pouco da Bíblia e põem no livro dele, a Bíblia deles, para confundir aqueles que seguem a ele, porque ele usa um pouco da palavra de Deus e ele usa a teoria deles, a prática deles, da rebeldia, da transgressão contra a palavra de Deus. Por isso que todos nós, todo o povo, nos 4 cantos da terra, tem que ficar ciente que é somente Jesus Cristo, o intermediador entre Deus e o homem. Portanto, temos que conhecer as Escrituras Sagradas e crer que aqui é a verdadeira palavra de Deus, que nos ensina o caminho da salvação. E o caminho da salvação é Jesus Cristo. Ele sim é quem vai nos levar até a Deus. Portanto, vocês não se enganem com falsos ensinamentos de religiões que está cheia por o mundo todo.
porque nos finais dos tempos a qual nós já estamos, vai haver muitos falsos profetas ensinando coisas erradas, heresias contra a palavra de Deus. E é isso que Deus não quer que nós venha pegar esses ensinamentos errados e pôr em prática, mas devemos somente pegar o ensinamento dentro da palavra do nosso Senhor e pôr em prática e crer que somente Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso intermediador. Assim nós obtemos a nossa salvação por toda a eternidade, junto com o Deus Todo-Poderoso. Sem Jesus Cristo é impossível nós manter salvo ou ter a nossa salvação e participar da grande ceia do Senhor, a ceia do Cordeiro no reino de Deus. Portanto, aqui vai mais um alerta a todos vocês que ainda não conhecem a palavra de Deus. Mas eis aí a oportunidade, conheça a verdadeira palavra, a verdadeira salvação em Cristo Jesus das nossas almas. Porque sem Jesus Cristo, eu repito, não há salvação. Sem Jesus Cristo, ninguém verá o reino de Deus. Sem Jesus Cristo, ninguém verá a face de Deus. Portanto, não tem outros deuses ensinando. Tem muita gente ensinando outros deuses falsos, a qual nenhum deles levará até a presença de Deus, mas levará esses deuses falsos, religiões, Deus constituído por homem, ensinando eles que ensina errado, vão prestar conta aí um dia, no grande dia, ao trono branco, perante o trono branco, que é o próprio Deus. Então, esses lobos vestidos de cordeiro verá um grande dia, e esse grande dia é o dia que eles vão prestar conta a Deus de muitas almas que foram para o inferno por causa dos ensinamentos errados dessas pessoas que ensinaram errado o caminho da salvação. Em vez de exaltar um único Deus, o Criador dos céus e da terra, eles estão pregando o falso evangelho para se exaltar eles mesmos. Digo, assim diz o Senhor, a sua honra, a tua glória, vocês já estão buscando. Quando vocês se gloriam, quando vocês se glorificam, quando a nossa honra e a nossa glória está em Deus Pai, está no Deus Filho, está no Deus Espírito Santo. É só Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade e toda adoração. Pai amado e glorioso, muito obrigado por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu em levar mais um ensinamento, um falso ensinamento dessa religião, e levar orientação para aqueles que querem entender que é somente o Senhor Jesus que nos salva, é somente o Senhor, meu Rei, que nos deu a sua própria vida para nos salvar. Então os eleitores que querem ter esse pleno conhecimento da palavra de Deus, ouça esses estudos, esses ensinamentos dentro da palavra de Deus e se entregue ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de corpo e alma e espírito, e salve a tua própria alma. Não siga falsos ensinamentos, siga, meus irmãos, o ensinamento das Escrituras Sagradas, porque o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos dirige e nos faz morada dentro do nosso coração. Assim nós dê lugar para que Ele venha morar, para que Ele venha nos usar com sabedoria,
para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Eu abençoo a cada um de vocês, meus irmãos, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Espero que todos vocês tenham um bom proveito desses estudos. Que esses estudos venham abrir tanto a tua consciência, como venha a quebrantar o teu coração de pedra, a qual vocês ainda não têm um coração de carne, para que seja o altar do Espírito Santo de Deus. Mas a partir de agora, através desses estudos, ensinamento bíblico, que vocês venham a quebrantar o teu coração e se entregar de corpo e alma e espírito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que vocês obtenham a sua salvação e a vida eterna junto com Deus Todo-Poderoso e os anjos de Deus. Amém, meus irmãos? Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja glorificado, seja exaltado, meu Pai, por toda a terra, por todo o céu, porque é só o Senhor, meu Pai, que é digno de toda honra, de toda glória, majestade e louvor. Te louvo e te agradeço, meu Pai, na grandeza do amor do Deus Pai, na grandeza do amor do Deus Filho, na grandeza do amor do Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.